Galera, respondendo a pergunta da colega, eu já tive uma conversa anterior, a gente precisa entender, e se eu estiver errado, me corrijam, que a igreja, como a gente conhece hoje, e a igreja no período dos discípulos, elas eram completamente diferentes. Por quê? Atualmente, quando a gente fala em igreja, a gente é remetido a uma instituição com CNPJ muito bem organizada e estruturada, e essa igreja ela vai ter uma, como a gente diz, uma placa com o nome. E aí a gente tem igreja Assembleia, a igreja Adventista, a Batista, a Presbiteriana e a diversas outras instituições religiosas que a gente tem. Quando a gente vai, galera, para o período dos discípulos, essas igrejas, elas não eram organizações, eram reuniões que aconteciam de forma informal na casa de algum indivíduo. Eu vou te dar um exemplo, para ficar mais claro. A gente tem Paulo, e ele vai escrever para a igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto não era o nome da igreja, não era a denominação ou a forma pela qual essa igreja era conhecida. Muito pelo contrário, era um grupo de pessoas que se reuniam em Corinto, e aí Paulo ele tinha como objetivo anunciar a mensagem de Cristo. Só para vocês entenderem, é como se eu fizesse uma reunião com os meus vizinhos, e aí eu escrevo para eles, eu vou anunciar o evangelho para eles, e aí eu falo, essa é a igreja de, por exemplo, São Paulo, essa é a igreja de Feira de Santana, essa é a igreja de Salvador. Por quê? Não era um nome dessa instituição, dessa igreja, era uma reunião que acontecia naquele município, usando um termo bem simples, ou naquela cidade. O que a gente percebe é que a gente tem um movimento, a gente vai ter um movimento sendo iniciado por Cristo, e aí acho que não dá para negar que Cristo ele não fundou nenhuma instituição ou igreja como a gente conhece hoje. Cristo ele começa um movimento de pregação, ele traz uma mensagem que é uma mensagem que vai mexer no status quo de Roma, vai contra aquilo que Roma estava, de certa forma, pregando. Quando eu falo Roma, eu falo ali os líderes religiosos, né? Os líderes religiosos, eles tinham práticas que não estavam de acordo com a Bíblia, eles distorcem a mensagem do Velho Testamento, e aí Cristo vem trazendo uma nova mensagem. E aí ele dá início a esse movimento, posteriormente os seus discípulos irão continuar esse trabalho, e aí eles faziam essas reuniões com algumas pessoas, mas para anunciar que Cristo era o Messias. Esse era um dos objetivos, e a gente vai ter também essas reuniões acontecendo para que o pão fosse partilhado. E aí eu não vou entrar em detalhes. Posteriormente, esse grupo de pessoas que se reunia ou na casa de alguém, ou numa sinagoga, ou em outro local que estivesse disponível, ele vai crescendo, começa a se organizar, e aí os discípulos estabelecem ali um presbítero, ou que a gente conhece como ancião, para administrar essa comunidade cristã. E aí a colega pergunta, o que é uma igreja? Qual que é a definição de igreja? A gente tem várias definições. A palavra igreja, eclésias, ela vai ser traduzida para reunião de pessoas, ou seja, se eu me reunir aqui na minha casa com um grupo de amigos para estudar a Bíblia, esse grupo de amigos ele é considerado uma igreja. E a própria Bíblia vai falar que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, ele está ali presente. A gente tem, galera, a igreja é universal e a gente tem a igreja local. Essas são definições que a gente encontra. A igreja universal, ela é todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, ou seja, eu, como indivíduo que acredito em Cristo, que tenho a fé em Cristo, no sacrifício dele na cruz do Calvário, ainda que eu não esteja ligado a uma comunidade cristã, como a gente conhece hoje, eu faço parte dessa igreja de Cristo,
eu faço parte do corpo de Cristo. E aí a gente também tem a igreja local, que é aquela igreja que a gente vê no nosso município, no nosso bairro, e que geralmente as pessoas vão ali aos domingos, quarta-feira, aos sábados, para congregar. A igreja ela vai ter várias definições, a depender do ponto de vista e de como que você se posiciona e a depender do teólogo que você adota. Eu sou igreja, né? Tem um texto na Bíblia que vai falar que, acho que Atos, não vou lembrar exatamente a referência, que fala que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a gente também não pode pegar esse texto por base e ser radical e dizer que Cristo não habita nessas igrejas feitas de concreto, porque existe um grupo de pessoas que estão ali e tem um objetivo. Foi o cachorro aqui, galera, tá? Geralmente atrapalha um pouco os meus vídeos, mas é isso, galera. O pessoal bate muito nessa tecla, eu tenho um monte de vídeo já no canal falando a respeito, mas eu volto a afirmar, se você se sente bem e tem essa necessidade de ir a uma igreja local, de congregar com um grupo de pessoas, não existe nenhum problema em relação a isso, desde que a igreja que você esteja, os ensinamentos, os princípios estejam pautados na Bíblia, que a gente tem às vezes uma distorção entre o que a Bíblia diz e o que algumas igrejas elas pregam. Mas se essa igreja de concreto, que tem um nomezinho ali, tem uma placa, ela vive de acordo com a Bíblia, está ótimo e não tem nenhum problema em você fazer parte dessa igreja. Mas se você, assim como eu, se sente parte do corpo de Cristo, dessa igreja universal, e não tem a necessidade de estar ou de fazer parte de forma oficial de uma comunidade, de uma igreja, também é válido e ninguém pode dizer que você não é um cristão. A gente precisa, galera, na verdade, de um ponto de equilíbrio. Tem um grupo de pessoas crentes no sentido comum, só reafirmando aqui que o pessoal às vezes gosta de distorcer as coisas. Eu sei que crente é quem crê, né, em Deus, quem crê em algo, e eu estou usando crente aqui no sentido comum, popular, de crente ser aquele que vai à igreja todos os dias ou nos dias de culto. Tem um grupo de crente que vai falar que você só estará salvo se você fizer parte de uma igreja. Que esse é o conselho bíblico, porque Paulo vai falar que não deixei de congregar, como é costume de alguns, etc. E aí tem essa galera que é ignorante, é um pouco mais radical e acha que só eles estão salvos. Mas a gente precisa entender que mesmo que o indivíduo ele não esteja lotado em uma igreja, ele também pode ser um cristão, ele também tem a salvação desde que ele se conecte com Cristo, desde que ele tenha essa ligação. Eu vou te dar um exemplo. As redes sociais hoje, eu tenho uma comunidade de pessoas e essa comunidade de pessoas geralmente interage comigo. A gente tem aqui um meio que não é físico, é um meio digital, mas a gente tem uma comunidade. A gente pode dizer que essa comunidade, esse grupo de pessoas que interagem comigo, vocês, a gente pode se considerar uma igreja. A gente não tem um nome, uma denominação, mas nos reunimos no meio digital para estudar a palavra de Deus e para nos alimentarmos de Cristo. Então é uma igreja. Assim como existem diversas outras pessoas que têm esse grupo de pessoas. Eu vou finalizar, galera, que o vídeo tá grande, beleza? E aí qualquer coisa eu volto a falar sobre esse assunto novamente.